Amém. As irmãs podem tomar os vossos lugares. É um grande privilégio poder estar nesta manhã a partilhar a palavra de Deus convosco. E acredito que Deus Ele quer falar connosco. Não ouvi bem. Amém. Irmãos, e tem sido um tempo tremendo, este tempo que temos passado na presença de Deus. As irmãs concordam comigo? Amém. Já há 2 anos tivemos um tempo incrível e neste ano também Deus está-se a mover de uma forma incrível no nosso meio e Deus é maravilhoso. Amém. E nesta manhã o tema que me calhou foi Forjadas para um Propósito. Amém? E nós já temos ouvido falar muito acerca de sermos forjadas, como é que é, sermos moldadas, ouvimos falar do ferro, a nossa irmã Isabel trouxe o exemplo do lápis, a nossa irmã Maiara falou do ouro, como o ouro, quando é forjado, pode refletir também o próprio rosto do ourives, não é? Mas nesta manhã, dentro sobre este tema do forjar, do moldar, eu gostava de falar de um exemplo quem aqui é de Lisboa? Quem é que aqui é de Lisboa? Natural de Lisboa? Lisboa, ok. Eu não sei se vocês se lembram, mas no passado, em Lisboa, havia uma profissão que era o amolador. Só em Lisboa? Também havia mais sítios em Portugal? Ok, pensava que era só em Lisboa. Pronto. Como eu vivia em Lisboa, só via em Lisboa, não é? Então, em Lisboa havia um senhor que era o amolador. E este senhor, ele era um comerciante ambulante que andava pelas ruas e ele tinha um apito que soava e então as pessoas sabiam que aquele senhor, ele passava. Nos tempos antigos ele passava com um carrinho de madeira, mas depois ele começou a passar em bicicleta. Então ele dava aquele som, aquele era mesmo um apito mesmo agudo. Pronto. E as pessoas naquela altura, as facas eram caras. Então não é como hoje, a gente vai ali ao Action, não é publicidade, e compramos facas relativamente em conta. Mas naquela altura eram caras. Então o que é que as pessoas faziam? Eles levavam as facas, as tesouras, até o guarda-chuva, parapluie, elas levavam para o senhor arranjar. Mas em relação às facas e às tesouras, os instrumentos de corte, aqui o amolador ele ia afiar e quando ele afiava, ele restaurava a lâmina da faca. E nós sabemos que muitas vezes as facas ficam assim meias, às vezes partidas, a lâmina, não é? A minha mãe sempre me diz: filha, não ponhas as facas na máquina de lavar louça. Porquê? Porque estraga a lâmina. E eu, não, quer saber, eu lá vai tudo para a máquina. Mas as pessoas tinham esta noção. Porquê? Porque as facas era algo caro, então o amolador vinha, as pessoas desciam dos prédios, e porque em Lisboa não é mais prédios, as pessoas desciam dos prédios, vinham cá abaixo à rua e o senhor estava ali na rua a restaurar as lâminas das facas, das tesouras, para que elas pudessem recuperar o corte original. Hoje em dia, nós às vezes até temos uma barra em metal que podemos afiar as nossas facas, não é? Ou, a antiga, afiar faca com faca, não é? E eu achei muito interessante esta comparação de restaurar a lâmina. E muitas vezes o nosso Deus, ele às vezes até nos faz assim um assobio. Filha, atenção, é tempo de restaurares a tua vida. É tempo de vires até ao amolador. É tempo de vires à presença de Deus. É tempo de tu vires restaurar a tua vida. Amém? E todas nós que estamos aqui, tirámos um fim de semana para vir à presença de Deus. Tá bom. Porque sabemos que precisamos de estar na presença de Deus. Amém? E ser forjado, na Bíblia a palavra ser forjado aparece no sentido de fabricado, moldado, criado, especialmente quando se fala de objetos de metal.
Mas forjado para um propósito significa que Deus ele usa processos na nossa vida. Preparação, muitas vezes silêncios de Deus, muitas vezes perdas na nossa vida, aprendizados, provações, para nos moldar especificamente para aquilo que Ele planeou para cada uma das nossas vidas. E quando olhamos para a Bíblia, percebemos que ninguém foi usado nas mãos de Deus sem ser preparado profundamente por Deus. As irmãs concordam comigo? E eu gostaria que nós olhássemos para o Salmo 139. Eu gosto muito deste Salmo. E houve um dia que quando eu estava grávida da minha primeira filha, tive muitos problemas. Nas minhas gravidezes tive problemas, mas da minha filha mais velha foi muito complicado. E Deus falou muito quando eu estava grávida através deste Salmo. Porque Deus nos fala da forma como Deus ele nos cria no ventre da nossa mãe. Como Deus ele já nos conhece no ventre da nossa mãe. E quando nós estamos no ventre da nossa mãe, Deus já tem um propósito para a nossa vida quando nós estamos lá. Deus já nos conhecia quando nós estávamos lá no ventre da nossa mãe. Quando eu estava grávida da minha filha mais velha, eu tive um ameaço de aborto. E eu lembro-me que estava na casa de banho e comecei a sangrar muito. E o meu marido, ele automaticamente, eu desmaiei e ele veio orar por mim. E naquele momento ele sentiu como se Deus tivesse dado vida àquele bebê. E o que é certo, nós depois fomos ao hospital, eu depois tive que ficar toda a gravidez de repouso, mas o que é certo é que o Senhor, Ele deu vida àquela bebê. E o Senhor tinha um propósito para aquela bebê. Ela hoje serve ao Senhor, com o seu marido, eles são pastores. E eu sabia que Deus tinha um propósito para a sua vida. E foi o Senhor que nos formou no ventre da nossa mãe. E aqui no Salmo 139, se as irmãs puderem acompanhar comigo, do versículo 13 ao versículo 16, nos diz: Foste tu que formaste todo o meu ser, formaste-me no ventre da minha mãe. Foste tu que formaste o meu ser. Às vezes nós olhamos para nós, olhamos para o espelho, como a irmã Yara estava a dizer. Eu também olho para o espelho logo de manhã, saio de casa e também olho logo para o espelho para ver se está tudo bem antes de sair para a rua. Não sou só eu, não é? Todos. E nós às vezes não gostamos de olhar para o espelho. Há momentos na nossa vida que nós não queremos olhar, porque não gostamos daquilo que está a ser refletido no espelho. Não gostamos de nós. Não gostamos da nossa aparência. Porque o mundo nos dá um ideal. Nós olhamos para a televisão, aquelas modelos todas elegantes. Nós olhamos para as revistas, é tudo glamouroso, Instagram, aquelas influencers, é tudo perfeito. Mas não é nada perfeito. Atenção. Aquilo é só filtros, está bem? Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Se Deus nos criou à sua imagem, como é que nós não podemos gostar de nós? Se Deus nos criou à sua imagem, podes não estar a gostar daquilo que tu estás a ver, mas Deus te ama tal como tu és. E Deus te criou no ventre da tua mãe para algo especial, para um propósito na tua vida. Amém? E aqui nos diz que louvo-te ao Altíssimo no versículo 14 e fico maravilhado com os prodígios maravilhosos que são as tuas obras. Conheces intimamente o meu ser. O Senhor nos formou e o Senhor conhece intimamente o teu ser. Mais ninguém conhece o teu ser como o Senhor. Nem o teu marido, nem os teus filhos. Ninguém. Porque aquilo que tu estás a sentir, aquilo que tu estás a pensar, ninguém vê, mas o Senhor está lá. E quando tu estás sozinha a chorar, o Senhor está lá, Ele conhece intimamente o teu ser. Porque foi Ele que te criou. Então Ele conhece-te.
Muitas vezes as nossas mães olham para nós e dizem assim, às vezes não é só olhar, pela nossa voz ao telefone. A minha mãe, como está longe em Portugal, ela fala comigo: então filha, já não me ligas há muito tempo. O que é que se passa? Porque quando eu não ligo, porque eu não quero que ela na minha voz perceba que eu não estou bem. E eu digo: alô mãe, está tudo bem? Já estou a ver que não está nada bem. Porque nós mães conhecemos os nossos filhos, certo? Mas Deus, Ele é o nosso Pai. Um Pai incrível, especial, que conhece-nos intimamente o nosso ser. Então, quando nós nos chegamos a Ele, às vezes nem precisamos de palavras, porque Ele já sabe aquilo que nós estamos a sentir, Ele já sabe aquilo que nós estamos a enfrentar. Então, às vezes nem precisamos de palavras, às vezes é só choramos. Mas Deus está lá connosco. Amém? Ele conhece intimamente o nosso ser. E depois no versículo 15 diz: quando os meus ossos estavam a ser formados, sem que ninguém o pudesse ver, quando eu desenvolvia em segredo, nada disso te escapava. Agora temos muitas tecnologias, temos as ecografias, que vem o bebê, agora até temos em 3D, até conseguimos ver às vezes como é que é o bebê, vai ser parecido com a mãe, com o pai e tal. Antigamente não havia nada disto, não é? Então quando o salmista estava a escrever isto, não havia ecografias, não havia nada. Não poderiam saber se realmente o bebê estava bem formado. Mas hoje temos essa capacidade. Mas mesmo aqui, como diz, há traduções que dizem: quando os meus ossos eram informes, sem forma. Quando nós ainda não tínhamos forma, quando era aquele feijãozinho, né, que nem tem forma. Mesmo nesse momento, o Senhor, sem que ninguém pudesse ver, o Senhor já estava, nada disso lhe escapava, mesmo aquele feijãozinho. O Senhor já estava ali a ver o nosso corpo a ser formado. Amém? E aqui este versículo ele diz, sem que ninguém pudesse ver. Depois o versículo 16 diz: tu viste-me antes de eu estar formado, tudo isso estava escrito no teu livro, tinhas assinalado todos os dias da minha vida antes de qualquer deles existir. Amém? Amém. Tu viste-me. A nossa irmã Isabel falou ontem, Agar, quando Agar estava fugitiva da sua senhora Sara. Eu gosto muito deste texto. Agar estava fugitiva e ela, naquele momento, ela teve um encontro com o Senhor. Quando lá diz o anjo do Senhor, é o Senhor. O Senhor falou com ela. E ela, eu gosto muito deste texto. Agar exclamou: terei eu visto aquele que me vê a mim? E disse ao Senhor que tinha falado com ela: tu és o Deus que me vê. Neste texto que nós lemos diz: tu viste-me antes de eu ser formado. Agar teve essa percepção: Senhor, tu viste-me. Tu viste o meu filho. O Senhor te vê. O Senhor vê os nossos filhos. O Senhor nos vê. O Senhor está atento. Mesmo que tu penses que lá no teu trabalho, quando estás a passar problemas, na tua família, que tu estás sozinha, que ninguém está a ver, o Senhor está a ver, o Senhor te vê. E o texto, o versículo anterior diz, porque o versículo diz, vamos ler, 16, 8. Gênesis 16, 8. Não é o 8, perdão, é o 11. Diz, o anjo do Senhor disse a Agar: tu estás grávida e vais dar à luz um filho, has de chamar-lhe Ismael, porque o Senhor prestou atenção ao teu sofrimento. Porque o Senhor prestou atenção ao teu sofrimento. Às vezes parece que o Senhor não está a prestar atenção. Às vezes perguntamos: ó Senhor, onde é que tu estás? Ó Senhor, tu não falas, estás em silêncio. O Senhor presta atenção ao teu sofrimento. Ele te vê. Ele estava a ver o sofrimento de Agar. Como ouvimos, apesar de ser uma escrava, o Senhor estava a ver.
Irmãs, não importa quem tu és, não importa do país que tu vieste, não importa a tua nação, não importa nada. O Senhor não faz distinção de pessoas. Ele te ama como tu és. Ele te vê como tu és. Amém? Irmãs, olhem para o Senhor e quando pensarem, eu não valho nada, eu não estou aqui a fazer nada, ó Senhor, mais valia que eu não estivesse aqui. Pensa, foi o Senhor que te criou. Foi o Senhor que te formou para um propósito. Ele nos criou, irmãs, a todas. Não é só as mulheres dos pastores ou as irmãs que servem. Não! O Senhor nos criou a todas com um propósito. Mas tu às vezes podes perguntar ao Senhor, mas qual é o propósito? O que é que tu queres fazer com a minha vida? Irmã, onde tu estás, tu já estás a cumprir o propósito de Deus. Tu já estás a cumprir o propósito de Deus. Por onde tu passas, por onde tu te viras, há sempre gente ao teu redor. Na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Há sempre pessoas que se cruzam contigo. Amém? Tu tens que cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Amém? Irmãos, nós temos que ter uma vida com propósito. E na Bíblia nós vemos tantos homens e mulheres que passaram por processos tão difíceis para alcançarem a promessa de Deus ou a resposta de Deus às suas orações. Passaram por lutas, passaram por provas, foram moldados, foram transformados para cumprirem o propósito de Deus. Irmã, não sei qual é que é o momento da forja que tu estás a viver, do processo que tu estás a viver, onde o amolador está lá a restaurar a lâmina. Eu não sei em que momento tu estás na tua vida, mas eu sei que durante esse tempo Deus está-te a preparar para algo maior que Ele tem para ti. Mas tu hoje não estás a ver, porque tu hoje estás no processo. Irmãos, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos homens e mulheres que passaram processos muito difíceis nas suas vidas. Mas que no fim desses processos, eles alcançaram a promessa de Deus. Diz lá à tua irmã que está ao lado da cotovela, porque há algumas irmãs que já estão no céu. Dá uma cotovelada à tua irmã e diz: tu estás no processo. É isso. Isto é difícil. Depois de um fim de semana cansativo, há irmãs que nem dormiram. Então, é complicado, hein? As irmãs conhecem Sara, não sou eu. Sara, irmãs, eu vou falar de homens e mulheres, ok? Não vou falar só de mulheres. Sara, ela teve uma vida com propósito. Mas ela passou por muitas dificuldades e só aos 90 anos, ela foi estéril durante muitos anos, 90. Só aos 90 anos é que ela teve o seu filho Isaac. Para Deus não existe limite. Para Deus não existe impossibilidades. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Amém? José foi vendido como escravo e só passado 13 anos se tornou governador do Egito. 13 anos, 13, foram o processo de Deus para preparar José antes de colocá-lo em posição de autoridade. 13 anos. David, mais de 15 anos de espera. Desde o momento em que ele foi ungido pelo profeta Samuel, ainda aquele jovem que ninguém dava nada por ele, nem o seu pai. Ouvimos o pastor Hugo falar disso no domingo passado. Nem o seu pai, que chamou todos os irmãos, mas David ficou lá. E o profeta disse ao seu pai: não tens mais nenhum filho? Não existe mais nenhum? Ah, sim, lá o pequeno Davi, que está ali a guardar as ovelhas. E tu podes pensar, até como Gedeão, que disse ao Senhor: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? E o pai também podia pensar: quem é Davi? Davi. Mas era Davi que Deus queria usar. E tu podes pensar: mas quem sou eu? Eu nem canto, eu nem sei cantar, eu nem sei tocar. Mas não é só isso que nós devemos fazer para servir ao Senhor.
Deus tem tantas coisas para fazer connosco e formas para nos usar, que nós muitas vezes ficamos limitados e colocamos as coisas numa caixa. Não, eu só quero servir ali. Então, mas se calhar o Senhor não quer que tu sirvas ali. E o Senhor passa-te por processos para te utilizar onde Ele quer. E como Ele quer. E Davi, aquele jovem, foi ungido pelo profeta Samuel e até se tornar rei. 15 anos. Viveu anos fugindo de Saul, perseguido, em batalhas. Mas ele foi rei ou não foi? Quando lemos os Salmos, vemos a angústia de Davi. Oh, Senhor, já não aguento mais ser perseguido, ser maltratado. Senhor, quantas vezes clamo a Ti, Senhor, e Tu escutas a minha oração. Foi o processo de Davi. 15 anos. Ana, estéril, desejava muito ter um filho, mas foi estéril por muitos anos. E depois de muita oração, Deus deu-lhe Samuel. Amém? Irmãs, não desistas de orar. Se é este o teu caso, não desistas de orar ao Senhor. Não desistas de clamar. Não desistas de buscar respostas, porque Deus, Ele é o Deus da promessa. E se Deus prometeu um filho, Ele vai cumprir. Amém? Ruth viveu um propósito de pobreza. Um processo, de pobreza. Um trabalho recolhendo espigas nos campos. Uma vida de humildade, de fidelidade à sua sogra. Mas Deus a honrou. Ela casou com Boaz. Tiveram Obed, que se tornou o avô de Davi. E significa que Ruth entrou na linhagem de Jesus Cristo. Mas ela teve que passar por um processo muito árduo. As irmãs conhecem o livro de Ruth. As irmãs já estudaram esta história. É maravilhoso. Como ela viveu ali, humilhou-se e o Senhor a exaltou. Amém. Irmãs, nós muitas vezes não percebemos porque é que muitas vezes nós estamos a passar por dor, por dificuldades, por provas. É o processo que Deus está a usar para alguma coisa que Ele quer fazer na tua vida. Amém? Eu gostava de falar convosco sobre Josué. Eu gosto muito de Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Josué foi um homem incrível. E Josué, na Bíblia, é um grande exemplo de processos, preparação e cumprimento da promessa de Deus. Ele passou muitos anos sendo preparado antes de liderar o povo de Israel. Josué, ele começou como auxiliar de Moisés. Na palavra do Senhor nos diz, em Josué 1:1, depois de Moisés, chefe do Senhor, ter morrido, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, e auxiliar de Moisés. Ele foi auxiliar de Moisés. Às vezes tu pensas assim, opa, já estou farta de ser professora de escola dominical. Eu agora queria ser a líder da escola dominical, professora. É esse o teu desejo? Ora ao Senhor por isso. Se calhar ainda estás no processo. Ai, agora sou professora dos adolescentes. Eu gostava de ser líder dos jovens. Líder dos jovens. Queres ser líder de jovens? Ora ao Senhor. Ora ao Senhor para que o Senhor te prepare para isso. Ai, eu gostava tanto de servir ao Senhor em tempo inteiro. Eu gostava tanto. Ora ao Senhor. Vai ao Instituto Bíblico, prepara-te. Diz, Senhor, eis-me aqui, como nós cantávamos ontem. E o Senhor vai-te usar. Mas tens que fazer o processo. Não é, eu hoje quero ser pastora, vou ser pastora hoje. Não, não é assim. Não é assim. Temos que passar pelo processo. Amém? Diz lá a irmã que está ao teu lado, temos que passar pelo processo. Já sabem, quando eu disser isso é porque já estão aí a pescar-me os olhos. Amém? Josué, ele não só foi auxiliar de Moisés, mas ele foi um guerreiro nas batalhas. Josué liderou o povo na batalha contra os amalequitas e enquanto Josué lutava, Moisés orava no monte. As irmãs conhecem este texto? Moisés disse a Josué, vai combater por nós. E enquanto tu vais combater por nós, eu vou ao monte orar.
E estava lá Abraão e Ur segurando as mãos de Moisés para que Moisés não desfalecesse em oração. E enquanto Moisés estava com as mãos levantadas a orar, o povo prevalecia. Amém? Mas ele disse, tu vais, és tu que vais lutar por nós. Moisés deu-lhe uma missão. Ele era guerreiro nas batalhas. Irmãs, nós também temos que ser umas guerreiras. Não é fácil. Porque no meio da batalha, nós desfalecemos. Às vezes não temos força para continuar a lutar mais. Temos que ir outra vez lá à forja, não é? Ó Senhor, restaura-me lá, que é para eu continuar na batalha. Amém? Nós também temos que ser guerreiras na batalha, irmãos. Josué foi um homem de fé entre os espias. Em Números 13:30, Caleb, Josué e tantos outros que foram visitar a terra prometida. Caleb fez calar todos os protestos do povo contra Moisés e disse, nós vamos conquistar esta terra. Nós somos capazes disso. Fé. Em Números, no capítulo 14, gostava de ler convosco. Números 14, 6 a 10. Isto foi o que Josué ele disse. A partir de Números 14, 6 diz, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que tinham tomado parte na exploração do país, rasgaram as suas roupas em sinal de indignação e disseram à comunidade dos israelitas, a terra que percorremos e exploramos é muitíssimo boa e nela corre leite e mel. E o Senhor há de ser bom para conosco e há de conduzir-nos a essa terra e dar-nos-á em propriedade. Não se revoltem contra o Senhor e não tenham medo dessa gente. Havemos de os derrotar facilmente. Não têm quem os proteja, ao passo que nós temos o Senhor ao nosso lado. Não tenham medo deles. Ai, não ouvi bem. Amém. Um homem de fé. Amém. Juntamente com Caleb, eles confiaram na promessa de Deus e foram contra a maioria. Se calhar tu estás num meio em que tu és a única pessoa e que toda a gente à tua volta, ninguém é crente. E tu tens que permanecer com a tua fé. E tu tens que dizer que tu crês em Jesus. E tu tens que dizer que o Senhor está contigo. Mesmo que toda a gente perceba que tu podes estar a passar por uma dificuldade na tua vida, tu tens que continuar a crer que tu confias em Deus. Amém? E que o Senhor é contigo. E Josué e Caleb, eles não se calaram diante de todo o povo. Muitos deles até foram ameaçados, mas eles não queriam saber. Eles confiavam plenamente que o Senhor lhes iria dar a vitória. Eles confiavam plenamente que o Senhor lhes iria dar a terra prometida. Amém? Irmãos, eles passaram 40 anos de preparação no deserto. 40! Irmão, não sei há quanto tempo estás a orar para que Deus cumpra a sua promessa na tua vida, o seu propósito na tua vida. Não sei há quantos anos tu oras por isso. O povo esteve 40 anos no deserto. Como nós vimos aqui os outros exemplos da Bíblia. Quantos anos eles esperaram pela promessa de Deus? Mas Deus, como Josué diz aqui, Deus, não tenham medo desta gente. Eles não têm quem os proteja, ao passo que nós temos o Senhor ao nosso lado. Nós temos o Senhor ao nosso lado. Irmã, não estás sozinha. Não tenhas medo. Mesmo que sejas a minoria. Não estás sozinha, o Senhor está contigo. O Senhor está ao teu lado. Mesmo que te desprezem. Mesmo que, irmãos, agora lá no meu trabalho estou no Ramadão. E no outro dia alguém me perguntou, então tu estás a comer? Sim. Então não estás a fazer o Ramadão? Sim, não sou muçulmana, sou cristã. Mas agora os cristãos também estão na quaresma. Sim, mas eu não sou católica, eu não sou católica, eu sou protestante. Ok. Mas irmãs, apesar de nós sabermos e nós
temos que aceitar e compreender e não julgar. É verdade que as pessoas veem algo diferente em nós, não é porque eu estava a comer, mas as pessoas veem, não é? Não é? Não é? Também tenho esse. Eu acho que é de sermos lá de Lisboa. E o Senhor vê, amém, a nossa fidelidade. E durante estes 40 anos que o povo passou pelo deserto, por causa da incredulidade do povo, Israel ele passou este tempo todo. Mas durante esse tempo, Josué foi preparado para líder. Durante 40 anos ele estava sendo preparado para ser o líder do povo de Israel. Como eu estava a dizer, irmã, se tu queres liderar algum departamento na tua igreja, tu precisas de preparação. Eu quero ser professora de escola dominical. Ok. Não é somente contar histórias. É preciso nos prepararmos. É preciso nós estudarmos a palavra do Senhor. É preciso nós prepararmos uma figuras, uma dinâmica, algo. Temos que nos preparar. Não podemos chegar lá com a Bíblia para crianças. Olha, se eu fosse lá com uma Bíblia para as minhas crianças, coitadinhas. Fôssemos lá com a Bíblia e falarmos, o Senhor te diz. Não. Coitadinhos. Não é? Temos que nos preparar. E há mães, hoje em dia temos tantos recursos, irmãs, e tão bons recursos ao nosso auxílio, que nós podemos nos preparar. Eu lembro-me das minhas professoras de escola dominical. Elas esforçavam-se, eram aqueles desenhinhos no papel, com umas perninhas, uns bracinhos e umas cabecinhas. Ou então o flanelógrafo, as irmãs brasileiras tinham o flanelógrafo, aquele incrível flanelógrafo que eu nunca consegui comprar porque esgotou e nunca mais houve. As irmãs do Brasil lembram-se do flanelógrafo? Eu acho que tem outro nome no Brasil. É flanelógrafo. Quando apareceu o flanelógrafo, e a minha professora, a esposa do pastor, ela pôs o flanelógrafo na escola dominical. Meu Deus! Eu fiquei fascinada com o flanelógrafo. Antes era só imagens no papel, não é? Quando ela começa a colar as figuras, aqueles fundos do mar, o fundo do deserto, o fundo do palácio, aquilo era maravilhoso. Eu ficava deliciada. E depois, agora que as tecnologias começaram a ver outras coisas. Mas na igreja onde eu estava, antes de vir para cá, havia um flanelógrafo. E um dia eu lembrei-me, eu vou dar uma lição com o flanelógrafo para as crianças. Os miúdos ficaram, uau! Porque hoje em dia é só vídeos, é coisas, é tudo em tela. Eles ficaram admirados. Ei, tão giro! E depois queriam tocar nas figuras. Irmãs, nós temos recursos. Olha, se não tem um flanelógrafo, compra um flanelógrafo. Igrejas, invistam num flanelógrafo. A sério! Vocês vão ver como as vossas crianças vão ficar coladas ao flanelógrafo e não desviam o olhar. Porque hoje não há. Certo? Não há. Então nós temos que nos preparar, irmãs. Porque os desafios são grandes. Esta geração precisa de nós. Eu estava a ouvir a minha diretora dizer-me nesta semana passada, eu nunca vi uma geração de crianças tão difíceis como nós temos hoje. Tem um nível de stress máximo, um nível de desinteresse enorme. Sabem quanto tempo é Sara, é verdade. O tempo de concentração de uma criança de 2 e 3 anos num jogo é 2 a 3 minutos. Antes era 5, 10. Agora é 2, 3 e se ficam. Porque às vezes a gente põe o jogo e eles atiram pelo ar. Porquê? Porque estão habituados a tudo muito rápido, tudo rápido, tudo rápido. Então vemos numa geração, as crianças vivem em stress. Então não conseguem estar num ambiente em que não são tão estimuladas como aquilo que eles estão habituados a ver. Então, irmãs, nós temos que nos preparar para as nossas crianças, para os nossos jovens. E isto não é fácil. Nós temos mesmo que nos preparar para as gerações que nós temos diante de nós. Não podemos dar qualquer coisa, irmãos.
Não podemos dar qualquer coisa, porque eles estão muito estimulados. Mas as irmãs podem dizer assim, Sara, mas eu já não tenho idade, e como é que eu vou... Irmãs, hoje temos recursos, vamos buscar o Senhor, vamos procurar. Vamos investir nestas novas gerações, eles precisam de nós. Esta geração teve 40 anos no deserto. Josué, ele passou para ser preparado para ser líder. Irmãs, e Moisés disse a Josué que ele iria ser o seu sucessor. E em Deuteronômio 31 diz, Moisés mandou chamar Josué e disse-lhe, na presença de todo o povo de Israel, sê forte e corajoso, pois tu é que conduzirás este povo para a terra que o Senhor prometeu dar aos vossos antepassados. Tu é que lhes vais entregar essa herança. O Senhor vai à tua frente e estará contigo e não te deixará nem te abandonará, porquanto não tenhas medo, nem receio, nem percas a coragem. Quem disse isto? Moisés. Mas agora nós vamos ler em Josué. Agora quem é que diz a Josué as mesmas palavras? Incrível! Vamos lá ler em Josué capítulo 1, versículo 1 a 9. Desculpem, mas temos que ler este texto. E o Senhor diz, depois que Moisés, servo do Senhor, ter morrido, o Senhor disse a Josué. Já não foi Moisés. Agora foi o Senhor que disse a Moisés. Meu servo Moisés morreu, por isso prepara-te, tu e todo o povo de Israel, para atravessarem o rio Jordão, para entrarem na terra que eu lhes vou dar. 40 anos depois, agora Josué ia liderar o povo para levar até à terra prometida. Amém? Hei de dar-vos todos os lugares que os vossos pés pisarem, como prometi a Moisés. O vosso território irá desde até o Líbano, até o grande Eufrates, estendendo-se através das terras de Hititas e desde as terras do nascer do sol até ao Mediterrâneo. Ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Eu estarei contigo, tal como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te desampararei. Tem coragem e firmeza, porque há de conduzir este povo à posse da terra que eu prometi aos seus antepassados. Tens de ser corajoso e firme no cumprimento de toda a lei que te ordenou o meu servo Moisés. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Tem sempre presente o livro da lei. Medita nele de dia e de noite para cumprires o que lá está escrito, porque dessa forma has de ter prosperidade e sucesso em tudo. Recorda-te do meu aviso. Tem coragem e firmeza. Não tenhas medo nem desânimo, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? Outras traduções dizem ser forte e corajoso. Amém? A mesma coisa que Moisés disse, servo do Senhor, foi a mesma coisa que o Senhor disse a Josué. Amém? Deus tinha um propósito para a vida de Josué. Deus o chamou para liderar o povo. E ele conquistou a terra prometida. Em Josué, no capítulo 3, versículo 7, nos diz: o Senhor falou a Josué: a partir de hoje vou engrandecer-te diante de todo o povo de Israel, para que todos fiquem a saber que eu estou contigo, tal como estive com Moisés. Josué, ele estava um bocado a duvidar. Senhor, não vai ser fácil. O povo vai olhar para mim, ele não me vai ver como vê Moisés. As irmãs podem dizer assim: Senhor, eu vou ficar numa posição de liderança, mas as pessoas não me vão ver como vinha outro líder anterior a mim. Pois não, porque tu és diferente. E se o Senhor te chama para algo, Ele vai te usar como tu és. E o Senhor chamou a Josué para usar como ele era. Amém? E o Senhor lhe disse, amém? E o Senhor lhe disse, a partir de hoje eu vou engrandecer-te diante do povo. Amém? E do versículo 4, no capítulo 4 e no versículo 14, eu acho este texto maravilhoso. Depois deles passarem o rio Jordão, diz assim a palavra do Senhor: aquilo que o Senhor realizou naquele dia
fez com que o povo de Israel considerasse Josué como um grande homem e todos o respeitaram como tinham respeitado Moisés até ao fim da sua vida. Amém? E todos respeitaram Josué. Irmã, não importa. Não importa quem estava antes de ti. Não importa. Importa é que agora és tu que estás e é a ti que Deus vai usar. E Deus vai ser contigo, amém? E Deus vai te utilizar nas suas mãos e tu vais ser uma bênção. Deus conta contigo, irmã. Deus conta com todas nós. Nós somos guerreiras, somos um exército nas mãos de Deus, um exército poderoso na nossa família, um exército poderoso nos nossos trabalhos, porque Deus nos chamou. Deus te chamou, irmã. Ah, não, Deus só chamou os pastores. Não! Deus te chamou, a ti e a mim. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e foi batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ide. Não é, pastores vão. Não. Todas. Todas. Eu tenho admirado os nossos jovens. Cada vez mais os nossos jovens têm mais ousadia para falar de Jesus aos colegas do que antes. Tem sido incrível. Temos visto muitos jovens, amigos de jovens da nossa igreja, a virem. Pessoas que nunca conheceram Jesus. Porque está a haver no coração deles um desejo de falar de Jesus, de partilhar a palavra. Irmão, que o Senhor também faça isso no nosso coração. Eu falo por mim. Eu sou tímida. Verdade? Eu sou tímida. Eu vou contar aqui um segredo às irmãs, não quero demorar muito tempo. Mas quando é para falar assim na rua, eu posso falar assim no privado com as pessoas, eu consigo, não, aí eu partilho. Mas se me dizem para ir ali à rua e falar alto e de Jesus, não consigo, sou tímida. Podem mandar cantar, isso eu canto. Agora falar, não consigo. Já tentei, falei, mas foi muito complicado aqui, muito nervosa. Mas há irmãs que têm uma ousadia incrível. A minha avó e a minha mãe, a minha avó era uma pessoa incrível. Ela falava de Jesus a todas as pessoas. Até lá em Lisboa, elas tinham um negócio. E era tipo um talho, como é que se diz em francês? Uma boucherie. E lá tinha escrito assim, puseram assim escrito em letras, um autocolante, mas mesmo com aquilo imprimido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Era isso, não era, Robert? E aquilo era branco e depois azul, as letras assim. E cada vez que as pessoas entravam, a minha avó e a minha mãe estavam assim, epa! E o Senhor te abençoe. E cada vez que as pessoas entravam, as pessoas perguntavam: o que é que isso significa? Jesus, o caminho? A minha avó era logo: venha aqui, venha aqui, venha aqui. Então desviava-se assim um bocadinho, tinham sempre lá folhetos, novas de alegria, não é? E então começavam logo a falar de Jesus. E levavam gente e gente à igreja, muita gente se converteu. Aleluia! Coitada da Leida. E muita gente se converteu naquela altura através daquelas letras, não é? Mas eu tinha vergonha. Quando alguém perguntava, eu não é nada comigo. E elas tinham uma ousadia, a minha mãe também, mas a minha avó era incrível. Ela falava de Jesus. E se alguém lhe dizia que era de outra religião, esqueçam, aquilo era... Porque ela tinha um testemunho de vida. E como o Senhor a tinha transformado, como ela tinha passado pela forja, como ela tinha vivido, ela tinha sido possessa de demónios, toda a casa tinha sido influenciada por aquilo que ela viveu. Então, o testemunho dela, a forma que o Senhor transformou a sua vida, todas as pessoas que viviam ali ao redor, naquele bairro, toda a gente soube. Então, muita gente se converteu pelo testemunho dela. A vida dela, ela achava que a vida dela tinha um propósito. Porque se o Senhor me libertou, então eu tenho que falar que o Senhor me libertou. Se o Senhor me curou, eu tenho que falar que o Senhor me curou. Se o Senhor me transformou, eu tenho que falar que o Senhor me transformou. Irmã, nós temos que falar, nós temos que ter, a nossa vida tem que ter um propósito, um sentido.
Nós não vamos à igreja só para aleluia, recebo e vou para a minha casa. Não é isso. O Senhor nos chamou para isso. Amém? O Senhor não nos transformou para isso. Irmã, como é que era a tua vida no passado? O que é que tu viveste lá atrás? Agora, o que é que o Senhor fez hoje, ontem e vai fazer amanhã na tua vida? Podes testemunhar disso ou não? Podes? Então é isso que tens que fazer. Testemunhar daquilo que o Senhor fez na tua vida. Amém? Irmãos, espera também o tempo de Deus. Josué, ele passou 40 anos no deserto, mas ele esperou o tempo de Deus. Ele não precipitou as coisas. Sara, ela quis precipitar as coisas e não correu muito bem. Espera o tempo de Deus na tua vida. Espera o tempo para o Senhor cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida. Amém? Mas não fiques sempre no processo. Não fiques sempre no processo. Tens que aceitar o propósito. Porque muitas vezes Deus fala connosco e nós ficamos a bater. Não, Senhor, hoje não. Amanhã. Não, Senhor, não, eu não quero ir. Eu não quero falar. Senhor, eu não quero. Eu tenho a minha comodidade, estou muito bem. Eu tenho o meu trabalhinho, está tudo muito bem, a minha família, a minha casinha. E o seu Senhor te diz assim, então tu vais deixar isso tudo e tu vais para outro lugar. O que é que tu irias dizer ao Senhor? Tu agora vais deixar a tua casa, vais deixar a tua família, vais deixar o teu conforto, e tu vais até o lugar que eu estou-te a dizer que tu tens que ir. É difícil dizer sim a Deus. É difícil, sim, Senhor. Quando nós às vezes cantamos aquele corinho, eu irei, obedecerei. Estamos a cantar isso mesmo de coração? Estamos a dizer as palavras de coração? Sim, Senhor, eu irei. Eu obedecerei. O Senhor nos forjou. O Senhor nos moldou, nos transformou para algo maior. Irmã, para algo maior. O Senhor tem algo maior para a tua vida. Não te conformes. Não te conformes por aquilo que tu tens hoje. Busca mais o Senhor. Busca mais a sua presença, como ouvimos ontem. Busca a sua presença. Ora mais. Jejua mais. Busca a presença do Senhor em cada dia. Vai aos cultos. Vai ouvir a palavra do Senhor. Na tua casa medita na palavra do Senhor. Estuda a palavra do Senhor. Prepara-te. Porque o Senhor, Ele quer te usar. Ele quer te usar. Então tu podes dizer, Senhor, eis-me aqui hoje. Será que tu podes dizer, Senhor, eis-me aqui? Será que tu podes verdadeiramente dizer, Senhor, eu irei? Eu farei a tua vontade? Mesmo que isso custe muito? Mesmo que tenha que haver muita renúncia na minha vida? Mas vamos ficar de pé. Irmã, ser forte e corajosa. Não desistas. Não baixes os braços. Crê no Senhor. Crê no Senhor, irmã. Aleluia. Aleluia, Senhor, obrigado, porque nesta manhã podemos estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque Tu nos conheces desde o ventre da nossa mãe, Senhor. Obrigado porque Tu nos criaste com um propósito, Senhor. Tu nos viste, mesmo quando não tínhamos forma. Senhor, Tu já nos conhecias e Tu sabias, Senhor, aquilo que Tu querias fazer connosco. Tu sabias onde nos irias colocar. Tu sabias qual era a família, Senhor, que iríamos ter, os filhos, o local onde iríamos viver.
Tu já sabias todas as coisas, porque Tu conheces todas as coisas. Tu conheces o nosso ser. Ó Senhor, e Tu nos criaste a cada uma de nós com um propósito. Senhor, nesta manhã, eu oro, Deus, para que Tu te reveles a cada coração, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, eu oro, Deus, para que Tu despertes os nossos corações, Senhor. Que não possamos ficar acomodadas àquilo que temos recebido, Senhor. Senhor, que não possamos ficar no nosso comodismo, Senhor. Mas possamos ir àquelas pessoas que estão precisando de Ti. Tantas pessoas precisam de Ti neste mundo, Senhor. Tantas pessoas, Senhor, estão, Senhor, sofrendo porque não encontram a solução para as suas vidas, Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, ser usados por Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor, em cada dia nas nossas vidas. Ajuda-nos a não renunciar, Senhor, o nosso eu. Ajuda-nos, Senhor, a ir onde Tu queres, Senhor.